Mas eu começo o programa falando de um assunto muito importante. A gente sabe que a depressão atinge 1 a cada 5 pessoas no mundo. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a doença mais incapacitante que existe atualmente. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a depressão já atinge cerca de 5,8% da população. Ou seja, cerca de 11 milhões de pessoas hoje estão sofrendo com depressão. É muita gente, né? E eu acho que quanto mais a gente fala, melhor para essas pessoas e principalmente para a sociedade entender que não é frescura. A gente está falando de uma desordem químico-cerebral que precisa de intervenção. Então a gente precisa conhecer esse assunto e levá-lo a sério. Hoje a gente recebe um psicanalista, consultor e escritor que tem mais de 25 anos de experiência no tratamento da depressão. Ele atua na área de promoção de saúde e relações interpessoais, ministrando palestras por todo o país. Ele já tem várias obras publicadas, entre elas Estresse, Como Transformar esse Inimigo em Aliado, pela Paulinas Editora, e acaba de lançar o livro Atravessando os Vales da Depressão. São 40 passos para retomar o entusiasmo pela vida, onde ajuda a identificar e vencer a depressão. Olha que maravilha! E ele está aqui com a gente. Bem-vindo, Augusto Gordoni. Uma honra te receber, viu? Obrigada. Obrigado pelo convite. Vou te convidar para sentar ali para a gente começar o nosso bate-papo, que vai ser com certeza muito proveitoso, e a minha turma em casa já está ansiosa para aprender contigo. Nós também. 11 milhões de brasileiros com depressão. Isso é muito triste, muito sério, né? Segundo as estatísticas oficiais, né, Cláudia e caros telespectadores, porque na verdade esse número é bem maior. A depressão é subdiagnosticada e muita gente não procura ajuda, porque não tem informação, às vezes nem sabe que está sofrendo desse mal e de outros transtornos mentais. Por isso vocês estão de parabéns, que é um serviço, antes de tudo, de utilidade pública. Sim. Para cuidar da nossa saúde, que às vezes, por esse fato, a desinformação, as pessoas acabam adoecendo e sofrendo sem necessidade. Agora, como doença, a depressão ela precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Ou dá para, por exemplo, tratar a depressão só com terapia? Não, depende do caso. São vários graus de depressão, vários tipos de depressão. Normalmente, a porta de entrada para o tratamento é através do médico, de um clínico geral ou então do psiquiatra. Só que as pessoas têm muito preconceito, né, Cláudio? Falou em psiquiatra, a pessoa assusta. Acha que é coisa de louco, que tem medo de ficar dependente do remédio. E não é nada disso. Eu digo aqui que a gente tem que parar com esse preconceito, porque do mesmo jeito que a gente vai no ortopedista olhar o joelho, vai no cardiologista olhar o coração, a gente tem que ir no psiquiatra olhar a cabeça. Cada um na sua especialidade, não tem problema nenhum, porque o nosso corpo é integrado, não dá para dividir, né? E não tem parte que não pode adoecer. Tem. Nós e aí somos adoece. holísticos e a cabeça adoece. E em momentos da vida a gente está submetido sob uma pressão enorme, cujo impacto é no aparelho mental. Então procure, a grande orientação é exatamente essa, Cláudia, buscar ajuda. Né? Às vezes é necessário um remédio, às vezes não, às vezes a psicoterapia, às vezes a pessoa precisa de um alento e uma orientação para pensar sobre coisas que estão acontecendo e bloqueando a felicidade, impedindo que ela flua naturalmente na vida. E acaba desenvolvendo um conflito emocional. Verdade. E para isso tem que quebrar paradigmas. O que ela fazia até então, em termos de pensamentos, em termos de defesas, em termos de ações, não funcionam mais. Funcionava bem até então. Nesse sentido, a análise é interessante para mudar a vida. Desenvolver novos padrões de comportamento. Novas né? ferramentas, novos padrões de comportamentos, novas formas de se adaptar. Daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso. Mas tem algumas pessoas que ficam na dúvida assim, será que eu tenho depressão? Será que o que eu estou sentindo é depressão? Quais são os sintomas clássicos da depressão? Então, é interessante isso, porque precisa identificar se ela está propriamente com uma depressão clínica ou é aquela tristeza passageira. Também no mundo de hoje, Cláudia, a gente tem a falsa ilusão de que precisa estar feliz o tempo inteiro, bem, entregando resultados, né? A gente é cobrado por isso. Tristeza faz parte da vida. A gente não recebe vários nãos. Você se frustra. Eu me frustro. Sim, claro. Eu fico triste, às vezes decepcionado. Acontece com todo mundo. Qual que é a diferença do ficar triste e estar triste constantemente? Quando é uma doença, essa tristeza normalmente não passa. Ela dura muito tempo. Né? A pessoa já deve ficar atenta. Ou então, quando vem de uma forma avassaladora. Não é aquela tristeza simples que a pessoa aguenta.
a pessoa parece que não vai suportar. Inclusive, pode gerar sintomas físicos. Às vezes tem perda de memória, dificuldade de concentração, alteração do padrão de sono, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos. Altera, às vezes, a menstruação, no caso da mulher, obviamente, né? A mulher ou para de menstruar ou encurta bastante o ciclo, a pessoa muitas vezes engorda, dores físicas, a dor da alma, que é a depressão, gera dor física, enxaquecas, fibromialgias, E esses sintomas podem vir devagarinho, gradativamente, mas já servem como alerta, né? Pra Alerta, gente fugiu do perceber teu que padrão, pode estar vindo uma depressão por aí. Isso. Quando essa tristeza é profunda, quando a pessoa fica muito apática, sem energia, não tem energia física, como um carro sem bateria mesmo. Então fica alerta. E quando oscila muito, um dia ela está bem, outro ela não está. Então pode ser uma característica da depressão. Tristeza, pessimismo, fatalismo, a pessoa sempre acha que vai dar tudo errado. A pessoa muito ansiosa favorece a depressão, que estresse, ansiedade e depressão andam de mãos dadas. São quadros diferentes, mas uma pessoa ansiosa pode tender a ter depressão. Ela fica sempre agitada. Andam de mãos dadas, mas são quadros diferentes. Diferentes. Mas um estresse pode caminhar e evoluir para uma depressão? Pode e vice-versa. A ansiedade pode caminhar para o estresse, que pode caminhar para a depressão? Pode. A pessoa fica muito ansiosa e o pensamento de uma pessoa que tem um quadro de depressão, Cláudia, ela se enxerga sempre do lado negativo. E ela seleciona os fatos, ela pode olhar qualquer coisa do estímulo que ela está aprendendo, não pode? Ela só vê, tem 10 coisas boas, ela vai ver a coisa negativa. Então, isso, e quando ela antecipa, ela acaba antecipando o futuro, e esse futuro é negro, é péssimo, ela fica mal. Ela começa a se ver sem saída. Aí já me lembrei daquele versículo que fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentei como oração e súplica com ação de graças, ou seja, já imaginando que vai dar tudo certo. Né? O contrário do que a gente está ouvindo, quando você está ansioso, você acredita que vai dar tudo errado. Mas quando você coloca em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, você joga a ansiedade fora, já pede, suplica, agradecendo, porque você já entendeu que vai dar tudo certo, como a palavra do dia, que foi hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, se você está protegido nessa bolha de amor, tem falado sobre isso essa semana, você tem que descansar, porque já deu tudo certo. Não é Confiar, verdade? acreditar que é possível, agradecer, filtrar estímulos negativos, se associar a pessoas positivas, tudo aquilo que vai te colocar num estado mental e num estado reflexivo de coisas boas. E é assim que você vai ler o mundo. Porque se você reclama, se você pragueja, se você não acredita em nada, né? Se você não crê em Deus, se você não tem fé, né? O mundo fica muito assustador mesmo. Agora, pra gente que é mais otimista e que tem facilidade para agradecer, tá sempre cultivando a fé, apesar de que a nossa fé é sempre pequenininha, viu, gente? Ninguém pode ficar se gabando de fé, não, porque a nossa fé é pequenininha, ela tem que ser cultivada. É mais fácil e a gente acaba até apontando o dedo, né? Falando assim, você tem que parar de reclamar, tem que ser mais otimista, tem que ter mais gratidão, tem que ter mais fé, mas a pessoa que está nesse estado, ela não consegue nem enxergar que ela só vê o lado negativo das coisas. Dá para mudar esse padrão sozinho ou vai precisar de ajuda? Às vezes precisa. Tem gente que até consegue, viu, Cláudia? A gente vê testemunhos, sair sozinho. Mas qual foi o grau de sofrimento? Elevadíssimo. Se ela tivesse procurado ajuda, teria conseguido sair antes e com menos sofrimento, que nem diz o Carlos Drummond de Andrade, né? A dor é inevitável. A gente sofre pela vida, mas o sofrimento é opcional. Não precisa sofrer por tanto tempo. E tem gente que, obviamente, não consegue sair sozinha. Como uma depressão profunda, como uma depressão clínica, presta atenção. Busque ajuda do médico, do psicólogo, porque sozinho você não vai sair. Agora, tem ajuda alguns dos familiares. casos onde esse sentimento depressivo não é necessariamente aquela depressão que a pessoa chora o tempo inteiro, que está incapacitando do trabalho, mas um sentimento depressivo, negativo. Pode ser que a pessoa não perceba ou não sinta prejuízos em relação a esse comportamento pode. E por isso não tem vontade de mudar? Sim, não tem vontade de mudar porque ela não percebe que aquilo é nocivo. Isso. Tem um grau de depressão que é constante, é pequeno, não é tão elevado, mas a pessoa acha que é normal, porque ela pensa que é característica de personalidade. Ela está acostumada a tudo ser mais difícil para ela, a sofrer, a reclamar, né? E quando eventualmente, por algum motivo, ela procura um tratamento e elimina esse fator, Cláudia,
Daí que ela percebe o quanto ela sofria e que até tinha um quadro de depressão. Tem essa depressão que é constante, mas não deixa de ser depressão. E aquela depressão mais aguda ou mais grave, com até sintomas psicóticos, a pessoa surta, tem alucinações, ouve vozes, prejuízo físico que ela somatiza, ela não consegue trabalhar, ela às vezes não fica bem nem em casa. Então é uma depressão mais grave, que são várias gradações. Inclusive de sintoma, não é só aquela pessoa que está triste. No homem, o sintoma da depressão é diferente muitas vezes. Não é tristeza, não é apatia, muitas vezes é agressividade, é intolerância nos relacionamentos. O homem começa a brigar à toa, ficar impaciente. Olha que interessante. Fica mal-humorado, né? Mal-humorado. Fica aquele velho ranzinza. Tá assim, seu marido? Aquele marido chato. Então na verdade, o melhor que a gente tem a fazer, porque a mulher sábia edifica a casa, né? Então é você ser inteligente, sábia, ouve o que a gente está aprendendo hoje com um profissional especializado nesse assunto para agir da melhor forma possível. Apontar o dedo, com certeza, é a pior de todas as soluções. Não. Né? Se você não sabe como ajudar, pelo menos não atrapalhe. A crítica, falar que é coisa de quem não quer trabalhar, que é frescura, que é doença de mulher, pega um trem 5 horas da manhã. Já viu muito isso, Cláudio? Pega no cabo da enxada, lava um tanque de roupa, você vai ver que cura a depressão, é falta de trabalho. Não é nada disso, Cláudio, isso é importante alertar, é uma doença, não tem a ver com gênero, atinge o homem, a mulher, atinge infelizmente até as crianças, na terceira idade a depressão é mais frequente, atinge rico, pobre, quem tem cultura, quem não tem cultura, mesmo as pessoas animadas, né, como a gente, de espírito alegre, né, entusiasta pela vida, não é isso? É verdade. Pode ser pega pela depressão? Sim. Pode, não é garantia. Mas, na verdade, existe solução, existe tratamento, Sempre né? existe. E aqui a gente tem 40 passos para retomar o entusiasmo pela vida. Me dá alguns exemplos para ajudar a turma que está em casa? Isso, esse é o nosso último lançamento pelas Paulinas, que embora o título seja sobre depressão, a gente fala, obviamente, de depressão clínica, o foco do livro e das nossas dicas é para aquelas pessoas que, independente de estarem com depressão ou não, estão num momento difícil da vida. Pode estar acontecendo com você, que acontece com todos nós, um momento de pressão, de conflito emocional. Quantos milhões desempregados? 14 milhões? Será que a pessoa não se encontra num vale tenebroso, Cláudia? Com certeza. Aquelas pessoas que estão em luto, que perderam filho, que perderam marido, né? Que estão numa situação complicada profissionalmente, aquelas pessoas que deveriam comemorar porque os filhos saíram de casa, estão cada um seguindo a sua própria vida, tem a síndrome do ninho vazio, empty nest syndrome, né? Estão tristes, sem alento, num lugar escuro, que a gente não foi feito, o ser humano é uma obra divina que foi feito para brilhar a maior parte do tempo, não foi feito para sofrer, embora o sofrimento faça parte da vida, a maior parte do tempo a gente tem que se alegrar, a gente tem que fazer cumprir nossa missão de influenciar positivamente as pessoas e muitas vezes a pessoa está num lugar onde nada disso acontece. Então o que você deve fazer? A gente colocou nesse deserto escuro, Cláudia, como se fossem 40 placas, que são os 40 passos. Às vezes coisas até que as pessoas sabem, mas se esqueceram nesse momento de dor, de tristeza, de sofrimento, de pessimismo. E esse alento vai servir para a pessoa olhar, nossa, mas se eu começar a fazer isso, mesmo sendo difícil, que alguém que está num quadro de depressão às vezes não tem força. O simples fato de escolher uma roupa, de sair para trabalhar, comer uma comida saborosa, curtir o sorriso de uma criança, não é maravilhoso? A pessoa não consegue perceber. Então, aos pouquinhos, ela tem que fazer força. Uma das plaquinhas, acreditar que é possível, acreditar que a vida vale a pena. Mesmo você, no começo, duvidando, faça isso. Se associe a pessoas positivas, aqueles amigos, né, de coração, que gostam realmente de você, que vão te dar a mão, não vão te criticar, não vão te condenar. Tem que fazer boas escolhas, né? Boas escolhas. E a amizade é algo muito importante, tem que prestar atenção no que, vale que você está colhendo aí, né? Tem que estar sendo bem contaminado, porque contaminado pelo outro a gente sempre é. A gente deixa um pouquinho da gente, o outro deixa um pouquinho dele e a gente vai caminhando assim. Se contagie, por coisas, não se contamine, contaminação é negativa. Aquilo que é bom, né? Tem algumas participações já no nosso WhatsApp, eu vou abrir aqui, porque a turma gosta de participar, de perguntar. Estamos aqui para isso. É uma alegria poder ajudar quem está em casa, né? Então vamos
A nossa primeira participação, ela vem da Maria Aparecida, de Congonhal, em Minas Gerais. Congonha, eu acho que é Congonhas, Minas Gerais. Ela fala, tô vendo o programa e tenho depressão há anos, eu tô me tratando. Como ser otimista se hoje recebi a notícia que voltou o câncer da minha mãe? Eu tô sem chão, por favor, me ajudem. Realmente é um momento dificílimo, não é verdade? Uma doença que coloca o fantasma da morte em cima de um ente querido, né? Mas como que é o nome dela, Cláudia? Maria Aparecida. Maria Aparecida, se você esmorecer, o que vai ser da tua mãe? Que está precisando da sua força, do seu apoio, da sua alegria, né? Procure ver as coisas positivas, que apesar disso, o que de bom tem na tua vida? E o que você pode fazer para dar um alento para tua mãe? Será que você não aceita a doença? Você nega? Não adianta, tem que enfrentar a realidade que é dura, infelizmente. Não tem consolo para isso. É verdade. É complicado. Força, fé e coragem e gratidão. Falar, Deus, que bom que eu tô viva aqui, eu amo a minha mãe e eu posso ajudá-la nesse momento. Porque de alguma comum, forma, Cláudia, tem que achar um jeito de manter o coração grato e otimista. Isso é importante. Para sua mãe, principalmente, viu, Maria Aparecida? Um grande abraço para sua mãe. E Maria Aparecida, a gente vê muito no consultório casos de pessoas que cuidam de pessoas que estão doentes, principalmente doenças graves como essa, e acabam adoecendo. Mas a pessoa até parte antes de tanto sofrimento. É verdade. A pessoa somatiza. Não é complicado, então vamos fique bem mudar para tua história, mãe ficar bem. Né? Vamos mudar. Coloca um sorriso nesse rosto. Agradeça porque você está viva. Agradeça porque você tem a sua mãe também viva, apesar das dificuldades. Não pode esquecer que no mundo a gente vai ter, de fato, aflições. Mas a gente tem um modelo, né, a seguir, que é Jesus, que venceu o mundo, e a gente também vai vencer. Força, fé e coragem. Agarre-se na fé e vá em frente, tá bom? Mãos à obra. Tem trabalho pela frente aí com a sua mãezinha. E se estiver sofrendo demais, Cláudia, não hesite em procurar ajuda médica e psicológica. Claro. O Luciano, ele é de Tupaciguara e ele fala assim, boa tarde, a minha tia foi diagnosticada com depressão. Isso já faz 13 anos. Até hoje ela não melhorou, toma remédio faixa preta, é internada às vezes. Isso tudo foi por causa de um ex-marido dela. Esses dias eu fui vê-la e ela oscila com a realidade com pensamentos de que ela é uma modelo famosa. Os médicos hoje em dia falam que é depressão e que não tem mais cura. É verdade? Não, cura é relativo nessa nossa área de saúde mental, né? Muita coisa tem controle, precisa ver se ela está bem medicada, está bem diagnosticada, se o diagnóstico foi correto. Pelo que ele falou, ela tem surtos psicóticos, né? A realidade dela é tão dolorida que ela rompe com essa realidade. Então, relacionamento pode causar um trauma tão grande a ponto de uma pessoa ter uma depressão como essa e até surtos psicóticos? Pode, mas normalmente a pessoa já tem um histórico, já tem uma tendência. Em caso de psicose, a pessoa já tem um núcleo, que a gente chama de núcleo psicótico, uma tendência para sair da realidade, né? Que transtorno mental tem o fator genético, tem o fator ambiental e o fator comportamental. Então não é só, a pessoa pode ter uma tendência, mas se fizer as escolhas certas, se estiver no meio favorável, ela pode não desenvolver. E o contrário também. Muita gente tem síndrome do pânico, ou desencadeia uma depressão, ou até mesmo um surto psicótico, normalmente no momento traumático. A pessoa tem uma perda, uma separação, perde o emprego, está numa relação conflituosa, normalmente morre alguém muito próximo, ou acontece, às vezes começa a morrer sucessivamente pessoas queridas. É bom que então, hoje a gente já tem informação, então dá pra gente fazer uma certa prevenção, quer dizer, tá num momento difícil, lembrando dos 40 passos aqui desse livro maravilhoso, Atravessando os Vales da Depressão, você tem que aprender a respirar, cultivar a sua fé, né, saber perdoar, saber se perdoar, isso tudo é muito interessante. Então essa daqui é uma leitura boa num momento como esse. Você falou de síndrome do pânico, tem uma telespectadora que diz, eu tenho depressão e síndrome do pânico, fico remoendo coisas negativas que já vi, como coisas que não vêm de Deus, eu fico aflita e não consigo esquecer, fica na mente dia e noite, não consigo seguir em frente, eu não sei como, não faço nada, parece que algo vai me acontecer, me ajuda. Como que é o nome dela? Ela não se identifica. Não se identificou? Acho que sim, acho que é a Valdirene. Valdirene, deixa eu ver, não é a Valdirene é da de baixo, ela não se identifica. Inclusive, aproveitando, vindo para cá, entrou em contato comigo o Josimar, lá de Alagoas,
que falou que assistiu um programa aqui na Rede Vida, falando que a gente estaria ao vivo aqui, que está acompanhando. Um abraço para o Josimar, que falou que tem pânico também, que hoje a gente vive num mundo extremamente corrido, as pessoas estão com pressas e nem sabem por que está correndo. É verdade. Então, que favorece não só transtornos mentais, mas principalmente a ansiedade. E o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico. Então, o que acontece? A pessoa começa a ficar com medo de ter medo. Às vezes não sai de casa, é extremamente limitante, gera um sofrimento insuportável quase, porque a pessoa não fica em paz, mesmo estando em casa. E o que acontece? No caso do pânico, Cláudia, felizmente o tratamento é de solução mais rápida, é mais simples até que uma depressão. É um tratamento medicamentoso? Sim, na maioria dos casos a pessoa vai tomar um antidepressivo, que funciona muito bem nesses casos, e psicoterapia breve. Perfeito. Depende da pessoa, de 4 a 12 sessões, onde ela vai retomar o controle racional. Porque esse medo, e nenhum medo é racional. A pessoa, não adianta você falar para uma criança que está com medo, não fica com medo, filhinho, adianta. Não tem jeito. É igual eu estou falando aqui, estou preocupada com os telespectadores, que a gente fala assim, tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ser otimista. Eu sei que é difícil. É íntimo. Que na hora que bate isso, você não está dando conta. Mas tem saída. E aí é o que a gente fala, precisa vencer esse preconceito e buscar ajuda. Existem médicos especializados para te ajudar. Busque ajuda, não fique só. Porque quando a gente não busca ajuda, muitas vezes a gente começa a fazer coisas erradas. Às vezes a doença se agrava ou às vezes você descamba para um outro lado. Aí, por exemplo, essa brecha que entra uma drogadição, um alcoolismo. Quer ver, eu vou falar agora sobre alcoolismo, vou chamar um recadinho que eu gravei com a Celeste. Segura aí porque a gente continua já já. Eu continuo aqui com o Augusto Goldoni respondendo as dúvidas sobre depressão. Quero aproveitar esse momento para mandar um beijo bem grande para 2 queridos que estão me aturando, que toda hora eu vou na loja deles, vou e volto lá da Dunelli. Um beijão pro Fernando, um beijão pra Simone. Eles estão assistindo o programa hoje, os 2 de folga, né? E aí eu tô toda honrada com a audiência de vocês. Obrigada pelo carinho, viu? E aqui muitas perguntas chegando, muitas participações. Olha, lá você falou do Rio de Janeiro agora há pouco, a Agnes também é do Rio de Janeiro e ela fala boa tarde, parabéns pelo programa. Às vezes me bate uma tristeza que me dá uma vontade de chorar. Nesses últimos anos, eu tive 2 perdas muito grandes e tenho um ente querido que está preso. Me ajude. É realmente difícil, né, Agnes? É enfrentar a situação, como a gente falou. Não dá para negar a realidade e ver o que você pode fazer, apesar dessa situação, para tocar a tua vida de forma normal. Focar nos objetivos, ter um propósito, ter força para ajudar essas pessoas que estão numa situação difícil e assimilar. Tem muita gente que não consegue, não sei se é o caso teu, Agnes, mas não assimila uma perda. Não consegue seguir em frente. Sabe o que eu penso? E volta e meia eu falo isso aqui, vai para Agnes e para todos que estão sofrendo a perda de alguém, próprio Fê, né? Que escreveu aqui para mim que estava chorando porque a gente falou de mãe. A gente vem para esse mundo e é um presente, né? Deus deu pra gente a vida, a chance de viver essa maravilha que a gente é tão apegado, né? Mas sem garantia de nada, a gente simplesmente veio pro mundo. Aí, se você teve uma mãe, olha que maravilha. Tem gente que não teve. Agradeça. Você não veio com a garantia de que ela ia durar 30, 40, 50, 60, 90 anos. Você veio sem garantia nem de que ia ter mãe, você já veio e teve. Agradeça. Enche o seu coração dessa alegria e tenha certeza de uma coisa, espere por essa coisa, a eternidade. E é rápido, viu, gente? Porque ontem eu era uma criancinha. Eu lembro bem, eu pequenininha. Você também provavelmente era e lembra. É amanhã que a gente está junto. E aí na eternidade, todo mundo junto, sem dor, sem sofrimento, sem perdas. Então, tem assim como meta a eternidade. Agarre-se, como a gente ouviu agora do Augusto, num propósito bom. E propósito bom é aquele que causa impacto bom para o outro, sabe? Seja bom para o próximo, ame ao próximo, divida um pouco desse amor que você tem. E toque em frente que a vida vale a pena. E não achar que só você sofre. Que a pessoa que está nesse estado, né, ela acha que a dor dela é única. Então, compartilhar essa dor com as outras pessoas, se identificar com alguém que passa por uma situação próxima, de repente fazer um grupo para ajudar pessoas que têm parentes presos também, né? Fazer trabalho voluntário é ótimo para relativizar a dor. Verdade. Boa ideia. Olha, a nossa telespectadora agora que não se identificou, ela diz, me fala um pouquinho sobre as características da depressão infantil e como a mãe pode ajudar. Quando a criança fala muito que ninguém gosta dela, que não tem amigos, isso é depressão infantil? Pode ser.
Ninguém melhor do que a mãe para saber, para conhecer bem teu filho e saber o que é normal dentro do padrão daquela criança comparado às outras crianças. Então, tem criança que, por personalidade, Cláudia, já é mais extrovertida, mais alegre, não é mais expansiva. Por outro lado, tem crianças que não, já são mal-humoradinhas, não é? A criança é mais introspectiva, mais tímida. Então, perceber se tem alguma alteração. Uma criança muito alegre está ficando triste, uma criança que é uma boa aluna, de repente começa a ir mal na escola, uma criança amistosa e pacífica fica agressiva, ou a criança começa a ter muito medo, ter sintomas, por exemplo, de enurese noturna, quer fazer xixi na cama, já tirou a fralda faz tempo, tem essa regressão, a criança fica regredida, começa tem criança que se queixa muito, que não é amada, que sempre é criticada. Verificar se a criança está sofrendo um bullying, se tem a ver com a realidade ou se é distorção do pensamento. Porque a depressão, a característica é essa, a pessoa vê tudo de uma forma negativa. É uma distorção da maneira de se enxergar e de enxergar os fatos. O foco da pessoa são nas coisas ruins, naquelas pessoas que não gostam dela. De repente ela não consegue perceber que ela é bonita, que ela é inteligente, ela foca numa característica que é ruim. Então, identificar o que está acontecendo em torno do teu filho e como ele reage emocionalmente. Mudou algum padrão? E se estiver acontecendo, leva para o psicólogo. Legal. Bom chegar perto, né? É bom olhar de tá perto. perto. Tem que estar perto, olhar como é que estão as relações. Se não estiver perto, com os não vai amiguinhos. perceber. Verdade. Próxima vem lá do Rio Grande do Sul. Ela pergunta assim: gostaria de saber por que tantos quadros depressivos acabam em suicídio e como perceber isto? Ótima pergunta. Primeiro, que hoje em dia o grau de depressão aumentou bastante, o número de casos, até foi essa a necessidade de escrever o livro. Que a gente percebe no consultório um aumento nos últimos anos. Inclusive no terceiro trimestre é mais comum. No Suicídio. terceiro trimestre? A gente chama até de Será desembrite. que é mais frio, mais cinza? Não. Não, pelo terceiro contrário. Trimestre, você está verão, falando? É agora, no outubro, verão. novembro, dezembro. Nossa, finalzinho do ano. Em função, Cláudia, das festas, em função de final do ano, meta, pressão, planejamento para o ano que vem, as metas que você não cumpriu, né? As metas que ficaram para trás, né? Vai dando resultado, ansiedade. vai dando ansiedade. Ih, vai ter PVA para pagar, matrícula de escola. A pessoa começa a ficar ansiosa, ficar triste, muita gente se sente triste nessa época. Então, por que a pergunta da nossa telespectadora? Por que a depressão favorece o suicídio? Porque a pessoa está num vale escuro, sem vida, sem cor, sem ânimo, de muita dor. É bacana viver nesse lugar, Cláudia? Com certeza não. E como a pessoa está sofrendo muito e não tem esperança, às vezes perdeu até a fé em Deus, ela não se imagina saindo, ela quer acabar com a vida. Às vezes tem gente que até reza: Senhor, o Senhor poderia me levar, porque a vida está muito difícil, não aguento, não consigo sair, me poupa desse sofrimento. Porque ninguém quer acabar com a própria vida, ninguém quer morrer. Mas ninguém quer sofrer por outro lado. Então, faz sentido, Cláudio? Como o sofrimento é muito grande e a pessoa não tem ferramentas, por isso que esses são maneiras da pessoa fazer diferente para sair desse lugar, a pessoa não aguenta e pensa o que a gente chama de ideação suicida. Ela pensa o tempo inteiro que seria melhor que a vida acabasse ou até formas concretas de dar cabo da própria vida. Mas ninguém quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. E se ela se matar, acaba com o sofrimento? Claro que acaba, entre aspas, mas a armadilha acaba tudo também. Não é a solução. Nesse sentido, você reavivar a tua fé, acreditar e principalmente se colocar nas mãos de Deus, vai ajudar. Com certeza. A pessoa vai ter esperança. Só que, detalhe, Cláudio, só para a gente complementar, gente que tem fé também tem depressão. É isso que eu ia falar. Até padres religiosos sofrem muito além da dor. A gente tem visto agora, assim, recentemente, alguns já abrindo o coração e falando para poder ajudar o outro. Aliás, parabéns para os padres corajosos, né? Que contam suas experiências. Marcelo Rossi, Fábio de Mello. Até os religiosos, até os que são apegados a Deus. Muitas vezes as pessoas confundem religião com espiritualidade, mas uma vida séria, espiritualmente falando, muitas vezes a pessoa também cai no quadro de depressão. Por isso que
Deus capacita médicos profissionais com inteligência para que eles possam cuidar da gente. Lembra que eu falei no comecinho do programa? Depressão não é frescura, depressão não é apenas um estado de espírito, depressão é uma doença e é uma desordem psíquico-emocional. Quer dizer, ela acontece no cérebro. De alguma forma, muitas vezes é necessário tratamento medicamentoso. Isso tem que ser avaliado por um bom especialista. Tem gente que toma remédio de depressão anos a fio, arrastado, vai, e não tá maravilhosa, acha que é aquilo mesmo, vive uma vidinha mais ou menos, também tá errado. É hora de voltar no médico e falar, doutor, eu acho que essa dosagem não tá legal, eu acho que esse remédio aqui não tá fazendo efeito, porque a depressão, ela tem que ser cessada. Ela tem tratamento eficiente, sim. Então, busque ajuda, volte no seu médico, porque vale a pena. Tem, né? A parte química, tem a parte psicológica e a parte espiritual. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso mesmo. Se coloque na mão de Deus, mas também se coloque na mão dos profissionais, que é uma questão de saúde. E a Kátia de Uberlândia, ela concorda com isso que você acabou de falar e ela dá uma contribuição interessante. Ela fala, nada pior do que ter medo de ter medo. Orações e controle mental têm ajudado juntamente com a medicação. Que bom, Kátia, a gente fica feliz e é isso mesmo, né? Tem que fazer as duas Perfeito. coisas e bola pra frente. A Marinalva, ela é de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte. Ela fala assim, na minha separação com meu marido, eu fiquei com a depressão e adoeci. Queria até me matar. Não me matei porque pensava na minha filha, mas até hoje eu estou doente e gostaria de saber o que fazer. Eu não quero me tratar com médicos, só penso em fazer besteira. Perdi minha casa, estou na casa da minha mãe com uma filha para criar. Marinalva, ouça aqui. Por que não se tratar com médico? Né? É para isso mesmo. Talvez não seria bom perder esse preconceito, porque o medo e a psiquiatria é uma especialidade como qualquer outra. Como a Cláudia disse no começo, se você quebrou o pé, você procura ortopedista. Se você quer emagrecer, você vai a um endocrinologista. Por que não, quando você está em sofrimento mental, você procurar o psiquiatra, o psicanalista, para dar conta desse sofrimento? O que você prefere? Eu sei que você tem medo, mas essa situação não é assustadora? Você tem medo de ficar dependente de um remédio? Remédio com prescrição médica não causa dependência. Se tomar remédio por conta, não é medicação. A pessoa vai estar se drogando. Você é dependente desse sintoma, dessa vida que não é vida, né, Marinalva? Então, coragem, busque ajuda que você consegue sair, com certeza. Ah, e outra coisa, olha mesmo para tua filha, olha aí, presente de Deus. Cuida dela com força, com coragem, com amor e com responsabilidade. Não dá para desistir. E não esqueça, você vai procurar um médico que é especialista para tratar a tua mente, porque ela nesse momento está precisando de tratamento, mas provavelmente ele também vai te falar, Marinalva, ajude também com exercícios físicos, você precisa estimular serotonina, então é bom fazer caminhada. Tem um psiquiatra muito querido que vem aqui sempre, com frequência, ele fala, no tratamento da depressão, eu, psiquiatra, vou receitar o remédio, mas eu junto com o remédio vou falar, tem que caminhar pelo menos 50 minutos por dia, no mínimo 5 vezes por semana. Tomar sol para ajudar o remédio a fazer efeito. efeito. Abrir a janela do quarto, Exatamente. né? Deixa o sol entrar. Dá um sorriso, o cérebro... Você sabe que o cérebro da gente, ele não sabe se a gente está feliz ou se a gente está triste quando a gente sorri, mesmo sem vontade. Ele acha que a gente está alegre, ele vai ficando alegre. Você pode enganar o seu cérebro também. Mas mais do que tudo, olha para tua filha, tá bom? E cuida dela com responsabilidade, cuida de você para poder cuidar dela, não é? Você não é doente, você está com uma doença. E vai ficar você é uma bem. pessoa boa. Agora, aqui, uma telespectadora que não quer se identificar, ela é do Rio de Janeiro, tem 25 anos. E ela diz assim, na escola, eu tenho poucos amigos. Não falo muito, falo pouco, sou de Volta Redonda. Ismael. Aí ele tá pedindo para eu passar o número dele pro médico. Depois eu vou até compartilhar o seu contato, mas Ismael, na verdade, a gente também não precisa ter tantos amigos. A gente pode ter um bom amigo, né? A gente pode se cercar de 3 bons amigos, mas o que você precisa perceber é, será que você está sendo um bom amigo? Né? E será que você está sendo um bom amigo para você? Você está fazendo coisas que te agradam? Isso é legal de pensar, mas o que a gente pode falar para ele? Ismael, encontre sua tribo. Com certeza você vai ter alguém que se identifique com você e com quem você se identifique, que o isolamento social gera doença também. Você não pode ficar se sentindo sozinho, isolado. O poeta já diria, uma pessoa só está em má companhia. A gente é um ser social por natureza. Então ele sempre, não precisa, como você falou, não precisa ter, não necessariamente ter muitos amigos, significa que a pessoa está bem acompanhada ou que se sente solidária a alguém.
Tem muita gente que está em meio às pessoas, tem milhões de pessoas nas redes sociais, mas é extremamente só. Não se comunica, mas não se relaciona. Não necessariamente é na escola que você vai encontrar a sua tribo. Talvez você encontre a sua tribo num grupo de apoio, numa igreja, em algum esporte. Dá uma olhada aí, vê o que você pode fazer de mudanças na sua vida para provocar esse bem-estar que você está buscando. Mas já tem uma boa notícia para te dar. O primeiro passo que você já deu, né? Você já percebeu que não está legal. Isso é ótimo. Quando a gente percebe que não está legal, a gente corre em busca daquilo que pode nos fazer bem. Tá Se abriu, saiu do próprio mundo. Já é ótimo, né? Aqui tem mais uma pergunta bem interessante e que também vai ajudar muita gente. A Adriana, de Londrina, ela quer saber, quando a pessoa é tratada há anos de depressão e depois é diagnosticada bipolar, tem alguma relação? Tem, são transtornos afetivos e do humor, né? A depressão, o transtorno bipolar, que antigamente era chamado de psicose esquizoparanoide, é uma característica de oscilação. A pessoa oscila entre a mania, aquela alegria contagiante, parece que nada derruba a pessoa é toda poderosa, onipotente, só que não tem a ver com a realidade. É uma distorção do estímulo. E quando a pessoa cai em si, então ela sai gastando, ela pede demissão do emprego, ela termina um relacionamento, ela corta o cabelo, ela faz uma mudança radical, ela gasta o dinheiro que tem, que não tem, fala o que pensa para as pessoas, para todo mundo, não posso guardar. Só que daí vem o quê? Vem o outro lado. Ela começa a perceber que machucou uma pessoa que ela ama, que ela fez uma atitude impensada, que ela largou o emprego que não era a hora, terminou um relacionamento muito precocemente. Vem o quê, gente? A culpa. Daí, ao mesmo ponto que ela subiu, ela vai descer. E ela oscila constantemente. Normalmente, distúrbio bipolar, a pessoa precisa de medicação. E às vezes uma medicação constante. Então busque ajuda, não é para ficar só também não, né? E terapia ajuda muito ela a desenvolver ferramentas. Sempre. É o autoconhecimento, né, Cláudia? Mesmo também que tomando remédio, também pode não ter terapeuta, né? Deve ir. Deve ir. Porque o remédio, deixar bem claro, o remédio vai ajudar com o sintoma. Como você falou, se a pessoa tem lá, como a gente costuma brincar, o fiozinho mais curto que o outro, né? Um problema de neurotransmissor, um problema bioquímico no cérebro dela. O remédio vai ajustar. Ela tem uma ansiedade extrema, ela tem uma distorção no humor, ela não consegue dormir, ela está muito agitada. O remédio ajusta isso. Mas não vai melhorar a vida de ninguém, não vai salvar casamento, não vai te dar um novo emprego, não vai fazer como o Ismael, você se socializar melhor com as pessoas. Isso é comportamento. E comportamento muda trabalhando o pensamento. A terapia é fantástica nesse sentido e serve para isso. Com certeza. Eu gosto daquela frase que diz, nada muda se você não mudar. É isso, serve para todos nós. Nada muda se você não mudar. A gente tem que pensar nisso, as mudanças que a gente pode fazer e coragem para enfrentá-las, né? Augusto, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Prazer foi meu, Cláudia. Augusto Goldoni. Amigos, ouvintes, e ele tem mais informações lá no site da Paulinas. O livro também está à disposição através da editora Paulinas. É o paulinas.com.br. E pode comprar, inclusive, pelo telefone, não é isso? Sim, pelo telefone, pelo website. Olha lá que das fácil. Paulinas. É o 0800 70 181. E volte mais vezes para a gente continuar a conversa. Quem quiser contato com a gente, tem na minha página oficial do Facebook, Dr. Augusto Goldoni. Com U, tem informações sobre depressão e sobre alegria de viver, entusiasmo, assuntos de comportamento humano e saúde mental que tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado, e a gente precisa, né? Eu é que agradeço em nome de todos os nossos telespectadores também. Muito obrigada e até a próxima. Você é carioca? Não, mas a gente convive com muito carioca. Ah, entendi.